vou falar das grandes evoluções da plataforma. Tá? Meu nome é Mauri. Eu tenho conduzido a parte de tecnologia da Run2Biz. Ok? Então, vamos lá. Então, já colocamos ali, né, nosso slogan Results Focused, né, focado em resultado. Então, essa é a nossa ideia. E é por isso, vai ser explicado daqui a pouquinho, a razão desse esquilo estar olhando para essa nós, que é o Results Focused. Okay? Então, a gente é uma empresa que tem a missão de levar o trabalho inteligente para as organizações ao redor do mundo. Então, com esse olhar, a gente traçou um trabalho, o ano passado e início desse ano, que vou mostrar para vocês agora. A plataforma, tá, ForBiz, tá, ela está mais completa, mais aberta, mais gerencial, mais colaborativa e mais inteligente. E vou explicar cada detalhe desse daqui. Tá? Por que ela está mais completa? Então, já está marcado, o nosso amigo Vinícius Gravita está indo para o Canadá dia 23, e a gente vai fazer o processo de certificação para atingir os 16 processos. Então, tem 3 novos processos, tá? Capacidade, financeiro e asset, okay? Que a gente vai fazer a certificação e deve finalizar o processo todo dia 3 de abril. Tá? A versão que vai atingir os 16 processos é a ForBiz Helium. Okay? A gente mudou um pouquinho o processo de versionamento, que antes era por número, e agora é por nome, e é o nome de elemento químico. Tá? E a gente resolveu começar com... E a gente deu um olhar diferente, tá? No ano passado, que antes a gente tinha focado muito o nosso trabalho em cima do ITIL. Tá? E a gente viu que o mundo estava olhando outras metodologias, outros frameworks, para fazer a TI mais ágil, tá? Mais estratégica, e a gente resolveu, através do nosso comitê, introduzir esses novos frameworks, tá? Que são o Design Think, o Lean, o Agile, o DevOps e também o ITIL 4. Tá? Com base em dois elementos muito importantes, que é um elemento que o Gartner trouxe forte o ano passado, ele vem trazendo já há alguns anos falando sobre o ERP pós-moderno, que é um conceito, ele não é uma ferramenta, tá? E aí que dá origem a EBC, Enterprise Business Capabilities, que provavelmente a gente no futuro a gente não vai desenvolver software, a gente provavelmente vai montar através de capacidades corporativas já prontas. E a gente tem trazendo e introduzimos isso forte o ano passado, tá? Na ferramenta, e a solução de GRCS, tá? Que é governança, risco, compliance e segurança. Bom, deixa eu mostrar rapidinho como que ficou isso dentro da ferramenta, tá? E esse olhar, a gente foi guiado tanto pela Deloitte quanto o Gartner, porque a gente viu que existia uma necessidade forte de integrar principalmente esses 2 frameworks, o DevOps e o ITIL. Tá? Porque existia, se você entrar em alguns fóruns, aí, provavelmente você vai encontrar alguns conflitos, muita gente falando do ITIL, falando de estabilidade. E aí vem o mundo do ágil, dizendo, eu preciso de Scrum, eu preciso de DevOps, eu preciso de agilidade, e aí se entra em conflito em alguns momentos. Né? Então, a gente resolveu fazer uma junção disso e deixa eu explicar como a gente é possível fazer isso hoje. Tá? Bom, sobre a parte de Design Thinking, que é a parte de entender o problema. E entender o problema é importante porque o mercado hoje exige que as TIs sejam mais inovadoras. E um framework que está sendo muito adotado globalmente para fazer esse processo de inovação através do entendimento do problema é o Design Thinking. E a gente resolveu usar o processo, tá, de problema para começar a estudar e introduzir todo o modelo de inovação dentro de uma organização ou dentro de uma TI. Tá? Então, eu crio portfólios, como um exemplo que está aqui. Óbvio, eu vou conseguir conduzir o módulo de problema como o ITIL prega, mas eu consigo também utilizar o módulo de problema como o Design Think desenha, onde eu coloco as sessões de Design Think, consigo endereçar o meu problema e vou fazer toda aquela lógica que o framework determina, que é estudar o problema, analisar o problema, ideação, imersão, prototipação
e a parte de testes, criando, inclusive, dentro do conceito do Lean, a parte toda de MVP, análise de resultados. Integrando isso com o módulo de mudanças, onde tudo isso vai ser liberado em algum momento. E onde eu entro com o DevOps nessa história? Eu entro em duas coisas importantes. O módulo de mudança, ok? Porque aí eu posso definir que a parte toda de DevOps, para não tirar o ITIL da jogada, ele entra dentro das mudanças padrão que já estão agendadas. Então, eu posso encaixar todo o meu ciclo DevOps acontecendo naquela janela que eu já estipulei. E ela pode acontecer de forma automática, porque dentro do nosso Builder, no módulo de ESI dele, eu crio agora componentes dinâmicos, e eu tenho aqui um componente que é AWS. E eu, através do fluxo da mudança, eu falo com ou AWS, ou Azure, ou uma cloud privada, e consigo orquestrar as máquinas virtuais através do ESI, executando comandos daqui, direto da plataforma, e fazendo o ciclo todo de DevOps acontecer, mantendo o ITIL por trás, segurando toda a parte de estabilidade. Tá? Então, essa é a ideia. E fica mais completa, obviamente, porque a gente agora está certificando em capacidade, asset e financeiro. Tá? Então, em abril, a gente tem uma plataforma bem mais completa. E tem várias melhorias, aqui são alguns exemplos, né, de que algumas verificações de capacidade, estouro, né, então a gente consegue avisar quando vai estourar, fazer projeções, enfim. A plataforma está mais aberta. Por que ela está mais aberta? Tá? A gente criou alguns elementos que permitem a gente falar com o mundo. Tá? Um deles são os componentes dinâmicos, que é aquele que eu mostrei, que eu me integrei lá facilmente com a AWS. O outro são os Query Components, que eu me conecto a qualquer banco de dados interno. Isso é importante para mim trazer informação, usar isso dentro do workflow, quanto fazer uso em dashboards e gráficos. Tá? E os fluxos de integração ES, que agora são componentizados. Você faz um clique e ele vira um componente que você pode reutilizar. Então, ele está muito mais aberto e eu consigo falar com o mundo e usar aquele conceito que eu falei antes de Enterprise Business Capabilities, ou seja, eu consigo agora entrar no modelo que o Gartner prega de ERP pós-moderno, porque eu posso agora me conectar às capacidades corporativas que eu tenho dentro da minha infraestrutura, seja um ERP que não tem, às vezes, o web service, mas eu consigo fazer isso através do ESI. Okay? Aqui um exemplo. Então, quando eu entro dentro do Tracker, que é o nosso workflow, eu tenho aqui 3 novos elementos, componentes dinâmicos, eu posso criar à vontade, eu posso exportar, posso jogar isso para outras instâncias, os fluxos de integração componentizados e as Query Components, né, que são as consultas de banco de dados. Isso dentro do conceito do Enterprise Business Capabilities. Omnichannel, né, eu já tenho integração com o WhatsApp, eu consigo fazer o uso tanto do Helper, a antiga Nuva, né, consigo fazer o meu chatbot, fazer uso do WhatsApp, ou fazer o uso do chatbot para outras funções integradas com o WhatsApp para, por exemplo, inteligência artificial, com o caso do ChatOps. Integração com Twitter, Facebook Messenger. Então, ela está bem mais aberta e também agora está bem mais gerencial. Por que ela está bem mais gerencial? Além do componente chamado Query Component, que a gente consegue fazer consultas dentro da nossa plataforma, fazer consultas em outros sistemas, a gente também tem a evolução do Builder. Tá? E o que aparece agora com o novo Builder? Vários componentes de gráficos que você pode arrastar, colar, escolher o teu gráfico e usar os componentes que eu já falei para chegar o dado aqui e você mostrar isso para os seus clientes. Tá? Além desses componentes de gráficos, eu tenho os componentes de KPI também do Neuro. Tá? Então, tem vários tipos, que são exemplos de KPIs, que você arrasta, coloca, e o dado chega e você apresenta. Além disso, temos o seguinte. O BI. A gente já fez a integração com o Google Data Studio. Tá no nosso roadmap fazer integração com o ClickView e com o Power BI. Exatamente. Esse aqui é um exemplo já rodando em um de nossos clientes, tá? Com integração com Change Management e Configuration Management. Tá?
Então, já funcionando integrado com o Google Data Studio. Muito simples de fazer essa integração. A plataforma ficou mais colaborativa. Por que ela ficou mais colaborativa? A gente tem dois pontos importantes que a gente fez alguns ajustes para tornar essa colaboração mais eficiente. Um deles foi o ponto da Knowledge Base. Eu preciso ter colaboração, preciso que as pessoas interajam e comentem os artigos de conhecimento, porque eu preciso saber internamente se isso está bom, se está ruim, o que um acha, o que o outro acha, e tal. Criar esse mecanismo para que eu receba feedback e melhore a minha documentação. Então, um dos pontos que foi ajustado foi justamente a parte de Knowledge Base. Tem algumas facilidades também na gestão de tickets, mas eu não vou falar disso agora. Eu vou pular direto para cá, que é o ponto mais importante, onde eu consigo fazer comentários e minhas equipes conseguem comentar o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, colocar o que fez. Eu consigo fazer essa colaboração entre as equipes, tá? E fica tudo isso registrado no histórico, e eu posso só clicar aqui, e isso vai para o cliente também, se eu quiser envolver ele. Tá? A plataforma ficou mais inteligente. Além do Helper, que está bem mais aberta, e o que veio de novidade forte na versão do Helper, a plataforma de integração de third party. Ou seja, eu consigo agora conectar com qualquer ferramenta terceira, desde que ele fale REST API, tá? Ou Web Service. Okay? E se a plataforma terceira não tiver um caminho para fazer isso, eu posso usar o Builder e construir uma chamada hash a esse novo sistema que não tem conexão via REST. Tá? Então, ela ficou bem mais aberta. E a grande novidade é o IOPS, com o módulo do Wiser. Tá? Mas o que é exatamente isso aqui? É um grande Big Data de eventos que vai acumular todos os dados coletados de ferramentas de monitoração, log, enfim. Tá? E, com isso, vai tirar a inteligência, tá? Correlacionando eventos, e conseguir predizer algumas situações ou algumas possíveis paradas. Tá? Então, eu vou conseguir dizer, com muita antecedência, que um servidor pode cair daqui 2 horas, 3 horas, 8 horas, tá? Justamente usando o módulo de IOPS. E, se eu fizer todo um processo de aprendizado, entender o problema, eu posso integrar isso com o Builder, a parte toda da integração, e fazer a subida automática de um serviço, caso ele caia, ou parar e subir, caso eu veja que ele vai cair. Tá? Aqui é um exemplo do Wiser, como que se monta. Esse aqui é outro também. E ficou, então, os 7 componentes da ferramenta da plataforma ForBiz. Ficou o Helper, que é o nosso assistente virtual, chatbots e chat-ops, onde você vai conseguir, através desse chat, também dar comandos para a infraestrutura, para serviços, desde que eu tenha autorização, obviamente, subir serviços, tá? Pegar informações do ambiente, de eventos e tudo. O Manager, que é o centralizador do ITSM, onde conecta todas os outros componentes, e é o centralizador, principalmente na parte de Service Management. O Tracker, que é o nosso workflow, onde você desenha, e é o engine dele. Tá? O Center, que é um criador de portais, e o Digital Workplace. Então, o que é um Digital Workplace? São espaços de trabalho que eu consigo criar para equipes. Então, eu posso criar um espaço de trabalho para a equipe de nível 1, específica, ou especialista num determinado assunto. Posso criar um espaço de trabalho para o nível 2, para o nível 3, para o RH, aqueles fluxos administrativos. Eu posso criar conectando e facilitando o que ele precisa acessar para executar o trabalho dele, para que ele não tenha que receber N treinamentos, entrar em N ferramentas. Eu coloco uma única cara, conecto, integro, ou dou acesso, coloco os conhecimentos que são mais pertinentes para aquela equipe, aqueles times, tá? E centralizo, facilitando sobre o conceito de Digital Workplace. O Tasker, que é o nosso Kanban, onde eu consigo integrar, fazer aquilo que eu mostrei para vocês sobre a ótica do Lean e do Agile, tá? E eu consigo integrar. Eles já estão integrados nativamente com o módulo de mudança, liberação e problema, e pode funcionar separadamente para gerenciar times ágeis. Tá? O Builder, que é o nosso desenvolvimento sob medida de baixo código, onde você cria novos formulários, novas funcionalidades, integrações, gráficos, KPIs, enfim. Tá? E o Wiser, que é o IOPS, né, que é a nossa operação inteligente para operações.
Eu queria mostrar isso aqui, que é interessante. A gente fez uma comparação, esses dados aqui são dados de mercado que a gente coletou do Gartner, onde tem várias informações sobre vários fatores de competição, e para vocês que são nossos parceiros, é importante vocês entenderem onde a gente está posicionado, comparado, inclusive, às grandes ferramentas, né? A gente está, se vocês verem a plataforma Fabis, a gente está bem na média. Tá? Esse aqui é baixo mesmo, porque tem que ser baixo. Esse baixo aqui quer dizer o custo de manutenção e overhead. Tá? Então ele fala, seria como se a gente fizesse a seguinte comparação. Eu compro uma plataforma por 5 mil e tenho R$200 de manutenção. Esse aqui compro um software de 5 mil e tenho 200 de manutenção. Tá? Esse aqui é a comparação do overhead. Ou eu compro um software de 1.000 e tenho um custo de manutenção de 2.000. Qual é a melhor vantagem? Provavelmente a primeira. Tá? Então é sobre essa ótica que ele projeta esse item aqui, e algumas plataformas, apesar de, em algum momento, ela se mostra mais barata sobre alguns módulos, no final das contas, ela não é tão assim. Tá ok? Então a gente está bem na média, tá? Sobre essa parte estratégica, a gente está acompanhando muito desses indicadores que são apontados pelo Gartner, e é esses indicadores que a gente segue para criar o nosso olhar de futuro, tá? Para a plataforma.